Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz da parte de Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. É bom novamente estarmos aqui, louvado seja o Senhor. Graças damos a Deus por tudo que tem feito, por toda a bênção que vem do Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Boa noite, amados irmãos, aqueles que estão já conectados para a nossa reunião de oração dos lares. Uma boa noite a nossa irmã Valdilene, boa noite, Anúbia, paz, boa noite, Zosineuza, boa noite, irmã Maria, José, Magna Lima, Josiane Ferreira, todos os irmãos da nossa igreja que estão conectados no nosso canal, que o Senhor continue abençoando a cada um de vocês. Antes de começarmos a nossa reunião de oração, queridos, eu queria fazer o seguinte pedido. Assim que vocês entrarem no chat, vocês já podem aqui no canto direito da tela, aqui nesse cantinho, ó, onde está meu dedo aqui apontando, você tem o chat ao vivo e você pode fazer o seu pedido de oração lá, para que a gente no final aqui, lembrando que hoje é uma meditação e nós teremos tanto aqui um momento de oração, como os irmãos vão continuar o momento de oração em suas casas. Então, os pedidos que os irmãos tiverem, façam, pois, então, aqui no nosso chat, para que a gente possa colocar aqui no ar, diante dos amados irmãos, diante de toda a igreja que está presente conosco nesse canal e aqueles que também estão nos visitando, para que juntos possamos orar ao nome do nosso Deus. Que Deus continue abençoando a todos. Amados, vamos abrir a palavra de Deus no texto que se encontra no Salmo 46. Salmo 46. Assim nos diz a palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir, a espumar, e ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem e os reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, desde Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, destrói os carros com fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. E o Senhor aplica a sua palavra nos nossos corações. Nós vamos inicialmente orar ao Senhor. Ó Deus amado, ó Pai celestial, a quem devemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nesta noite desejamos continuamente estar na Tua presença, Senhor, e entrando na Tua presença, estar e permanecer por todos os dias da nossa vida, te suplicando, te dando graças, porque o Senhor é bom e continua sendo bom. A Tua bondade se expressa através dos Teus atos de misericórdia, em cada manhã que se renova, em cada noite que se inicia. Obrigado, Senhor. Só o que temos a fazer é te agradecer. Queremos te louvar porque mais um dia nós estamos juntos, respiramos o ar que o Senhor colocou e aqui, Senhor, também podemos nos congraçar com os irmãos através desse momento de oração. Visita os lares dos irmãos, visita cada família, cada pai de família, Senhor, e aqueles que ainda estão trabalhando, louvado seja o teu nome por isto, protege-os, livra-os de todo mal. Continua conosco por todos esses dias,
Certamente que tu estás conosco todos os dias, assim, Senhor Jesus nos prometeu. Guarda-nos, ó Pai, com a tua graça, com a tua misericórdia, pois é isso que nós te oramos e assim já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor? Vamos louvar o Senhor com aquele cântico que tem por título Não Tenhas Sobre Ti. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para é Deus, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não tem mais quando enfim tiveres que tomar decisão. Confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. De fato, o grande desafio da vida é saber que Deus trabalha por nós. É saber que nele nós podemos descansar de todo o nosso coração. Esse, na verdade, é o grande desafio da nossa vida. É reconhecer um Deus que não dorme, um Deus que cuida de nós, um Deus que está constantemente cuidando dos seus, um Deus onde nós podemos nos refugiar nesses momentos de calamidade. E o salmista diz exatamente isso.
que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Quando? Na hora das tribulações, na hora da angústia, na hora do aperto, na hora do sufoco, na hora do temor. Ele é o Deus presente. A própria expressão do seu ser, um dos atributos de Deus, como Deus tão poderoso como o nosso Deus, pode ser ao mesmo tempo um Deus Elohim, um Deus todo-poderoso, e ao mesmo tempo ser um Deus Emanuel. E era assim, esse título que Cristo recebeu, Emanuel, que significa Deus conosco, e representa esse refúgio, essa fortaleza, esse socorro presente nos momentos de angústia. Deus nos mandou seu Filho amado, irmãos, e nos livrou de todos os temores. Foi Jesus Cristo que tirou do nosso coração toda angústia, todo temor, toda ansiedade, todo pavor, todo medo, toda preocupação. A palavra de Deus diz, nos lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Deus cuida de nós, irmãos. Em Provérbios capítulo 12, no verso 25, o texto diz que a ansiedade no coração do homem o deixa abatido, mas uma boa palavra o alegra. E o que eu quero trazer nessa noite para vocês é uma boa palavra que alegra os vossos corações. O apóstolo Pedro foi quem disse que nós devemos lançar, em 1 Pedro capítulo 5, verso 7, sobre ele, sobre Jesus, toda a nossa ansiedade. E Pedro diz ainda, porque ele é que tem cuidado de vós. Então, o que fazer diante das calamidades, se não descansar em Deus? Isso é a melhor coisa que podemos fazer diante das nossas ansiedades e preocupações. O verso 2 nos diz, por isso não temeremos. E aí vem as circunstâncias adversas da vida. Por essa razão não temeremos. E aí ele vai começar dizendo, por que não devemos temer, ainda que nos aconteça. Ele diz, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar. É um relato de uma grande catástrofe, um grande tremor, a metáfora aqui de um grande tremor de terra. E ainda que haja um movimento sísmico tão profundo, o salmista escreveu um momento de muita calamidade na terra, ainda que a terra toda trema e os montes afundem nas profundezas do mar, nós não devemos temer o Senhor. Nós não devemos temer, aliás, nós devemos confiar no Senhor. Ainda que, e ele continua no verso 3, que as águas venham a rugir e espumar, e os montes estremeçam na sua fúria com o bater das ondas. Ainda que o mar com toda a sua força nos assombre. E aqui eu fico imaginando o apóstolo Paulo, e até mesmo Jesus Cristo, quando no mar da Galileia, com seus discípulos, o mar bateu em fúria, e assombrados os discípulos pensavam que iam morrer, pensavam que o barco ia afundar, que eles iam todos se afogar. Enquanto isso, o próprio Jesus Cristo estava dormindo, e os discípulos assombrados não compreenderam, e Jesus Cristo, ao acordar, chamou-os assim, homens de pouca fé, e com a sua soberania, com seu poder, com a sua majestade de Deus, ele repreendeu o mar e ele se acalmou. E ele se acalmou. Se esse Deus que pode repreender o mar, acalmar a violência de uma tempestade, como não poderia acalmar o coração de um simples mortal como eu e como você, meus irmãos? Como Deus tão grande como esse, como Deus tão poderoso que faz a terra tremer, não poderia fazer com que nossos pés se firmem na rocha, que é Cristo. Nossos passos sejam conduzidos por Ele. Ao ponto do salmista dizer no Salmo 40,
Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu meu clamor, e tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal, e colocou os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. O salmista dá um relato aqui dramático. Ele usa uma metáfora do poço da destruição, algo semelhante a uma areia movediça, um pântano, um local onde geralmente animais que caíam naquele pântano, naquela areia movediça, morreriam, afundariam e se sufocariam. Ele tira a ideia aqui de um local como este, um poço de destruição, um local totalmente mortal, uma armadilha. O Senhor lhe tirou desse local, desse lamaçal da destruição, do lugar terrível, e colocou seus pés sobre uma rocha para que ele andasse firmemente. Que convicção do salmista, de um Deus que cuida de todas as coisas, que ainda que você caia no lamaçal, no poço que pareça ser sem fim, Deus está lá no fundo dele para te dar a mão, para me dar a mão, para te arrancar de lá. Para acalmar a tempestade, para firmar os meus pés numa rocha, para me dar segurança, como nada nesse mundo pode nos dar. Nada nesse mundo pode nos dar. Em tempos como esse, que nós estamos vivendo tantas inseguranças e tantas incertezas, né? Deus promete-nos que ainda que os montes se abalem no seio do mar, que ainda que um abismo se transtorne, se levante com a sua força, ele, ainda que caiamos num poço sem fundo, um lamaçal mortal, ele é aquele que nos tira e firma nossos passos em uma rocha. Que bênção maravilhosa esse Deus tem para dar para os seus. Por isso que não foi à toa que Lutero compôs o seu belo cântico, o seu belo louvor intitulado Castelo Forte. Trata-se de um salmo totalmente peculiar. Lutero recitava nas suas horas de aflição esse texto do Salmo 46 e através dele Lutero compôs aquela linda canção conhecida como Castelo Forte. Ainda que o texto diz, as águas venham a rugir e espumar, no verso 3. Ainda que os monstros estremeçam na sua fúria, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santo lugar das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. Há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. Jesus disse que ele era a própria água da vida. Ele disse que nos daria de beber dessa água da vida e viveríamos. E viveríamos com abundância, com alegria na sua presença. Mesmo que o momento nos sufoque, que a nossa alma chegue a gemer, chegue a gritar, o Senhor Deus nos dá alívio, dá refrigério na nossa alma. É Ele que nos dá essa certeza dessa paz que o mundo não pode dar. É Ele que nos dá uma segurança que não conseguimos compreender e uma força de não saber onde é que vem. E Ele está nos ajudando desde o amanhecer. O verso 6 diz que as nações se enfurecem e os reinos se abalam. E Ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. Não há metáfora mais aplicável a esses momentos que estamos vivendo, né? Os reinos e as nações estão abaladas. Os reinos e os países e os continentes estão abalados por essa pandemia. Mas o Senhor Deus repreende com autoridade e poder e faz cessar no tempo dele todas as calamidades, meus amados irmãos. Que o coração da gente descanse. É Ele que faz isso. É o Senhor dos Exércitos que diz que está conosco. No verso 7 ele diz, o Senhor dos Exércitos está conosco.
O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Refúgio e fortaleza são duas metáforas de duas figuras de proteção. O refúgio é o lugar onde a gente se esconde. E a fortaleza é um lugar onde nós somos protegidos. As máscaras que nós estamos usando estão servindo como nosso refúgio. As nossas casas estão servindo de refúgio para nossas almas nesse instante, para nossos corpos limitados, frágeis. Quão frágeis nós somos, irmãos. Tudo isso veio mostrar ainda mais como nós precisamos depender de Deus. Mas a fortaleza que nos vai proteger de todo esse mal é o nosso Deus. Nós podemos nos esconder atrás de uma máscara, nós podemos nos esconder em nossas casas, nos nossos quartos, mas protegidos totalmente só aquele que está no céu, meu irmão. Esse pode nos proteger totalmente. Ele é a fortaleza totalmente implacável, feita de rocha pura e pedra, onde nenhuma seta do inimigo pode transpassar. Nenhuma seta pode transpassar. E é por isso que essa metáfora é tão forte quando o Senhor diz aqui na sua palavra que o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É nele que nós nos escondemos. E é ele que nos protege, porque ele é a fortaleza. Verso 8, o salmista faz então um convite. Na expressão vinde, é um convite que ele faz para que olhemos para as obras do Senhor. E ele diz assim: vinde contemplar as obras do Senhor, que devastações fez na terra. Quantas coisas Deus já fez. Quantos movimentos Deus já fez nessa terra. Quantas coisas ele já abalou. Esse ano será um ano marcante para nossas vidas. Deus, de fato, mostrou não só a sua ira, não só a sua justiça, mas também a sua misericórdia, a sua graça, irmãos. O mundo não consegue ver outra coisa senão o pavor. Mas nós só podemos ver uma coisa. Nós podemos ver a misericórdia de Deus se renovando todo dia. Desde que tudo isso começou, se passaram-se 5 ou 6 meses desde os primeiros rumores dessa pandemia no epicentro de Wuhan, lá na China. Nós estamos no dia 12/5/2020. Nós estamos no mês de maio, já são 5 meses onde o mundo foi devastado por essa pandemia e ainda continua sendo devastado. O Senhor nos convida, vinde, contemplai as obras do Senhor. Que devastações fez na terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, destrói os carros com fogo. E o rumor, e os rumores que haviam, e os conflitos que estavam surgindo, sempre aconteceram nos países. Ninguém fala mais em guerra. Até porque nossa luta agora é contra o inimigo invisível, né? Os mundos, os reinos, os países que tanto disputavam por terra, por ideologias, as suas lutas armadas, tudo parou, meu irmão. Contempla isso, meu irmão. Tudo parou. Os países agora estão lutando contra um inimigo microscópico que não se pode ver com os olhos naturais. Deus cessou as guerras, acabou com elas por um tempo e disse aos homens: eu que mando aqui. Eu continuo sendo Deus. Eu que governo todas essas coisas. E quando eu quiser que tudo pare, tudo parará. E então o mundo parou. Ele acaba com tudo isso para dizer, no verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra.
Seja lá quem for, seja lá que reinado, qual império, qual potência mundial, seja lá quem ou que planejou, Deus simplesmente frustrou os planos dos homens. Esse ano os homens tinham muitos planos, as nossas agendas foram desfeitas. Deus nos frustrou para a sua glória. Deus cessou os nossos planos para esse ano. As férias que alguns planejavam, a folga, os investimentos, tudo o que o homem planejou, Deus simplesmente frustrou para a sua própria glória. E depois ele diz para aqueles que confiam nele: aquietai-vos e sabei que quem sou eu? Eu sou o Deus que manda em todas as coisas. Eu sou o Deus que governo tudo. Eu governo o cosmos. Eu governo o universo. Eu governo entre as nações. Eu reino entre as nações. Os homens estão apenas cumprindo um mandato que eu determinei. Os magistrados estão cumprindo a minha ordem. E ainda que os homens achem que tem o controle de alguma coisa, Deus diz: o controle está nas minhas mãos. E quando eu quiser fazê-lo, e o que eu quiser fazê-lo, farei pelo tempo que quiser e quando eu quiser. E se eu quiser cessar, cessarei. Então, por que nos inquietarmos? Jesus disse: não estejais ansiosos pelo dia amanhã, pelo dia de amanhã. Abasta cada dia seu mal. E Jesus diz aquilo com tanta certeza de que ele conhecia muito bem o seu Pai, que diz aqui para nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra. Ele dá uma promessa para os seus santos, dizendo no verso 10 mais uma vez: o Senhor dos Exércitos está conosco. E ele repete novamente aquela palavra, aquela metáfora. E o Deus dos Exércitos está conosco, o Senhor dos Exércitos, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se proteja, meu irmão. Se precavenha, se guarde. Faça tudo o que tiver para fazer. Mas saiba de uma coisa, que é Deus que nos dá a segurança plena, 100%. Não vai ser simplesmente ficando em casa 24 horas que nós estaremos seguros. Mas se Deus permitir, estaremos seguros mais do que 24 horas. Ficaremos seguros por todo o tempo que Ele desejar que fiquemos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, continue nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal. E eu queria encerrar com uma palavra de Tiago, o apóstolo Tiago, no capítulo 5. Tiago faz uma pergunta àqueles irmãos. Gostaria de repetir para vocês aqui no texto, que diz assim: alguém entre vós está aflito? E a resposta para as nossas aflições é simples. Tiago diz: ore. Alguém está contente? Cante louvores. Alguém dentre vós está doente? Chame os presbíteros da igreja para que esses orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Eu gostaria de orar por aqueles irmãos que estão contaminados pela Covid-19. Eu gostaria de louvar ao Senhor, junto com os irmãos, porque apesar disso nós estamos alegres. Mas na certeza de que a oração, diz o verso 15, da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Meu amado irmão, coloque agora, em nome de Jesus, aquele parente, aquele irmão,
aquele amigo, aquele vizinho, aqueles desconhecidos que estão no hospital a esta hora, lutando pela vida. Eu gostaria de orar por esses. Eu peço ao Senhor que se apiede de mim, que se apiede de cada um de vocês que estão aí do outro lado dessa tela, e que ouça as nossas orações de fé. A Bíblia diz isso, que é o Senhor que levantará. É o Senhor, não é a minha oração, é o Senhor. A glória é dele, o poder de salvar é dele. O Senhor salvará o doente. A oração da fé salvará o doente. E se Deus permitir, além disso, nós não já percebemos. O texto diz que a oração da fé salvará o doente. Mas não garante que essa oração da fé o cure. O texto diz que é o Senhor que o levantará. Que Deus permita que a oração da fé salve a pessoa agora no seu leito do hospital. E que o Senhor, que tem poder, não eu, que sou um homem tão limitado quanto eles, tão frágil quanto eles, que o Senhor o levante no nome de Jesus. Vamos orar então? Eu gostaria de colocar as orações dos amados irmãos, a vida de alguns colegas e alguns pastores e amigos, irmãos, que estarão nesse instante clamando a Deus pelos seus entes queridos, pelos seus amigos. Eu gostaria de orar pelos nossos irmãos seminaristas, pelos familiares desses irmãos, pelos nossos, graças a Deus, os nossos parentes estão todos protegidos até então pelo Senhor, guardados pelo Senhor, não há nenhum caso, graças ao soberano eterno Deus, em nossa família. E que Deus continue nos guardando. Então nós vamos orar. A mãe Magda fez um pedido de oração. Peço orações por Dona Lia, que está no hospital internada, e pela família de Lídio, em memória de todos os enfermos. Então, vamos orar pela nossa querida irmã Magna Lima, que pediu aí. Pedido, na verdade, é por Dona Lia. Que Deus esteja sendo misericordioso com ela no hospital. Ela está internada. Quero pedir oração pelos nossos irmãos, o irmão seminarista Valtênio, graças ao Eterno, está se recuperando. O seminarista Valtênio. Também o nosso irmão presbítero Juvenal, que também está enfermo. Pede aos irmãos que estejam orando ao Senhor pela sua vida, para que Deus faça-o se recuperar. Edna pede oração por sua amiga Cir, né? É este nome que está aqui, Cir. Pelo menos esse nome que eu estou lendo. Me corrija se eu estiver errado. Oremos então a Deus e louvamos ao Senhor pelas notícias boas que estão chegando, né? Porque muitos irmãos também estão sendo curados, muitos irmãos já estão em recuperação. Peço também oração pela irmã Cileide, que perdeu a sua irmã hoje, que Deus tenha misericórdia de Cileide. Mais algum pedido de oração, meus amados irmãos? Se não há, nós vamos nesse instante clamar a Deus e suplicar a sua presença no nosso meio e agradecer a Ele por toda a sua graça. Silene pede oração pelo primo dela, seu primo chamado Gerson. Que Deus tenha misericórdia de Gerson, meus amados irmãos. Orem por Gerson também. Com fé. Quem sabe o Senhor o salve. Quem sabe até mesmo o levante e o cure para a glória dele. Vamos orar? Senhor e Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de infinita graça, de imensa bondade, de misericórdias,
Deus de grande bondade, infinita graça, infinito amor. Nós estamos aqui, segundo a tua palavra nos diz, segundo o teu servo Tiago nos orienta, é que se alguém está enfermo, chame os anciãos da igreja, assim dito no texto, os presbíteros da igreja para orarem pelo enfermo. E é tudo que eu posso fazer. E é para isso que o Senhor me chamou. Não me concedeu poderes, não me concedeu dons miraculosos, mas me concedeu o dom da palavra. E uma palavra boa, como dissemos lá no coração. Mas o Senhor é que tem o poder, o todo o poder de salvar, de levantar o enfermo, Senhor. Pai, não permite mais, em nome de Jesus, que ninguém mais caia dessa maldita enfermidade. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Senhor, se somos servos, se temos servos do Senhor, homens de Deus, pastores e presbíteros, anciãos que foram vocacionados com o dom de apacentar o rebanho, não nos deixe envergonhados, Senhor. Não nos deixes sucumbir diante do pavor, do terror e do assombro que se levanta no meio de toda essa nação, do mundo, diante dessa enfermidade, Senhor. Se o Senhor achou graça, se nós achamos graça diante do Senhor, todos os anciãos na terra, todos os pastores à face da terra, que estão clamando continuamente, diuturnamente, Senhor, por essas almas. Tem misericórdia, Deus. Não deixe que ninguém mais caia por essa enfermidade. Cessa essa maldição em nome de Jesus. No teu tempo, conforme a tua vontade, todavia seja feita a tua vontade. Não deixe mais que o nosso país sofra, que famílias chorem as percas dos seus entes queridos. Ó Senhor, na tua misericórdia grande, na tua ira, Senhor, lembra-te da tua misericórdia, disse o salmista. Por que não clamar assim nos dias de hoje, Senhor? Nós te suplicamos, nós nos humilhamos, Senhor, porque reconhecemos que só o Senhor pode fazer isto. Nós não estamos esperando pela vacina somente. Nós não esperamos por um remédio, um medicamento, um tratamento somente. Nós esperamos no Senhor, que é o nosso refúgio. Nós esperamos, nós não confiamos na nossa imunidade, Senhor. Na capacidade do nosso organismo desenvolver anticorpos para combater essa enfermidade e outras mais. Nós confiamos e esperamos no sangue de Jesus Cristo, que tem poder para curar, para salvar, para sarar uma humanidade doentia. Mas repito, todavia seja feita a tua vontade, Senhor. Nós só podemos esperar na tua graça, só podemos esperar com paciência no Senhor. Nos dá paciência, Senhor. Já se passaram mais de 5 meses. E nós queremos suportar mais 5, se for da tua vontade. Todavia, Senhor, abrevia esses momentos de sofrimento, de angústia. Esses momentos, ó Pai, de desassossego da nossa alma. Alivia-nos, Senhor. Alivia a nossa alma. Nos dá refrigério, Senhor. Nos dá a certeza de que o Senhor é nosso refúgio. É o Senhor que nos dá a fortaleza certa para a nossa segurança. É o Senhor que nos livra de todo e qualquer mal.
e firma, Senhor, os nossos passos, ainda que caiamos no lamaçal, no poço sem fundo. Tu tem poder para arrancar-nos de lá. Então, no nome de Jesus, arranca os teus servos, aquele que reservastes para dar o testemunho de vida, estando, pois, curados dessa enfermidade, no nome de Jesus. Pois é isso que eu te peço, Senhor. Pois é isso que nós, os pastores espalhados pela face da terra, estão clamando. Se o Senhor se apiedar de nós, se nós acharmos graça diante do Senhor, se somos teus servos, Senhor, a tua palavra diz que se nós nos humilharmos e nos voltarmos para o Senhor e reconhecermos o nosso pecado, aí o Senhor voltará, sei lá, dos céus para nós e ouvirá a nossa oração e sarará a nossa terra. Então assim te pedimos, Pai, sara o Brasil, sara o mundo no nome de Jesus, para a glória de Deus. E assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Diácono José Carlos, estamos juntos, irmãos, em oração. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. E apesar de estarmos separados fisicamente, é muito bom saber que em espírito somos um e estamos unidos no Senhor, para a glória de Deus. E poder estar aqui e vocês aí, adorando, louvando, orando ao Senhor, realmente é motivo de grande alegria. Nós vamos louvar ao Senhor com mais um hino. Deixa eu escolher aqui um hino do nosso novo cântico para a gente cantar. Vejo que há algumas sugestões aí. Então nós vamos tentar cantar algum aí. E se os irmãos ainda tiverem algum motivo de oração, podem colocar, porque logo aqui que encerrarmos, os nossos amados irmãos aí estão conosco, estarão também intercedendo continuamente, louvando continuamente ao Senhor. E vamos continuar intercedendo pelas famílias, intercedendo pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos. Que o Senhor continue nos abençoando. Esse é muito bonito. Esse hino é o 144. Que segurança. Seguindo a sugestão da nossa irmã Joseneuza, vamos estar o hino 144. Tem Jesus, gozo, paz, vida e luz. Prisioneiro, Deus me aceitou, mediante o Filho, esse conta essa história, cantando assim. Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história, cantando assim. Cristo na cruz foi inteiramente me submeti. Na alegria nele senti. Agradecendo, trazendo os céus. Graça que vem de
essa história, cantando assim. Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história, cantando assim. Cristo na cruz foi morto por mim. Firma no Cristo, no seu amor. Estou contente, meu Salvador. És meu Senhor. Por Jesus Cristo, por seu poder. Conta essa história, cantando assim. Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história, cantando assim. Cristo na cruz foi morto por mim. E vamos continuar cantando essa história e anunciando ao mundo que Cristo morreu pelos nossos pecados, que ainda concede graça àqueles que Ele escolheu desde a eternidade para salvar, para cuidar, para apacentar. Meu abraço fraterno, em nome de Jesus, amada igreja. Que oremos para que o Senhor continue fazendo a sua vontade. Né? Fiz aquele pedido juntamente com alguns colegas pastores que residem aqui em Olinda, em Recife, em Paulista e em Camaragibe, em Jaboatão, os Guararapes, que infelizmente poderão ser muito prejudicados pelo entendimento desse decreto, de não poderem, pelo menos, se deslocarem às suas igrejas para fazer a transmissão dos seus cultos para as suas igrejas. Meus amados irmãos, não estamos pensando em nós somente, nós devemos pensar em milhares, em centenas de pastores e amigos nossos, irmãos de outras igrejas que estão sendo privados do seu pastoreio. E faltou no secreto contemplar aqueles que apacentam as almas dos irmãos. Mas o apelo já foi feito e esperamos bom senso do nosso governador, que ele possa ouvir a voz dos pastores que precisam apacentar o rebanho no meio de uma pandemia. Nós também somos a linha de frente espiritual, assim como os médicos estão cuidando dos corpos das pessoas, nós estamos apacentando e cuidando das almas das ovelhas de Cristo, nos confiou. Então, eu só quero o meu direito de poder socorrer uma ovelha que precisar de mim a qualquer hora, em qualquer lugar. É só isso que eu quero. Então, que Deus nos abençoe, que Deus dê a sabedoria, que Deus abençoe os nossos governantes, nosso governador, aos nossos prefeitos das nossas cidades, para que eles se sensibilizem com essa classe, essa sociedade cristã, evangélica, de todas as religiões, na verdade, que devem ser respeitadas no seu direito. Principalmente, nós estamos falando aqui dos pastores, em especial. Os irmãos continuem em suas casas, guardados pelo Senhor, e orem ao Senhor por nossas vidas, pelos pastores, para que Deus nos dê saúde, para que Deus nos coloque sempre de pé no campo de batalha, e se possamos fazer a sua obra com toda a liberdade até a volta do Senhor Jesus Cristo, sem nenhum impedimento, sem nenhum embaraço, sem nenhum constrangimento. É só isso que nós queremos. Nós queremos, nesse momento, poder chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem,
alegrar-se com os que se alegram e se entristecer com os que se entristecem e cuidar daqueles que precisam do nosso cuidado. Mesmo não recebendo um abraço físico, meus irmãos, mas a presença do seu pastor na igreja, naquele hospital, o grande hospital da alma, tem um simbolismo muito forte. Então, eu não abro, em hipótese alguma, mão desse direito de ministério que o Senhor me confiou. Então, é por isso que eu peço que vocês orem por mim. Que Deus nos ajude, Deus nos dê forças para suportar, até mesmo se esse decreto vigorar da forma como está, nós vamos ser obedientes como servos que somos, até mesmo as autoridades constituídas por Deus, e não seremos transigentes da lei, cumpriremos, obedeceremos a lei, apesar de nossos direitos. Abriremos mão dele pelo bem da comunidade, se for o caso, o bem coletivo, porque é uma questão de saúde pública, e assim entendemos. Então, quero deixar esse esclarecimento aqui para os amados irmãos, que sou completamente a favor de qualquer medida que seja para preservar a vida, e todas elas nós temos tomado na igreja, nos submetemos. Que Deus nos abençoe. Um abraço de todo o meu coração a todos. E até logo, gente. Que Deus abençoe Sanjinha. Amém. Amém. Ore por nós. Amém. Josiane, que Deus te abençoe. Amém. Abraço, irmã Maria José, Josinete. Amém. Edna. Amém, minha irmã. Amém. Deus seja louvado em Cristo. Deus está no controle. Um abraço fraternal e que Deus abençoe a todos. E fiquem na paz e fiquem com Deus.